Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui de novo no Bezerra de Menezes e poder conversar com vocês. Eu fui convidada para conversar com vocês sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7, o dever. Então, antes de a gente começar, eu vou ler para vocês um pedacinho do capítulo. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos-nos nas mais infinitas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever das profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Pronto, então a gente vai começar por aqui, né? Que já é muita coisa, minha gente. Se a gente for parar para pensar, só essa primeira estrofe já nos leva a muitas considerações sobre o dever. O dever, na verdade, é um conjunto de todas as leis morais que Deus nos deixou, né? As leis morais são regras que nós devíamos seguirmos, né? Essas leis deveriam ser seguidas fielmente. Elas estão intrínsecas dentro de nós. Na pergunta... Deixa eu só ter certeza aqui. Mas na pergunta 894 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Não, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E aí os espíritos respondem a Kardec: a lei de Deus está na consciência. E é na consciência que está a nossa moral, e é na consciência que está todos os deveres. Quando eles deixam claro aqui para a gente que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, em primeiro lugar, e depois para com o próximo, eles deixam bem claro que o dever é eu ter uma vida regrada, é eu ter uma vida pautada e voltada para o Evangelho do Cristo. É eu seguir aquele ensinamento que foi descrito por Jesus há mais de 2000 anos atrás, né? Então, quais seriam os meus deveres? Quais seriam as minhas obrigações? Porque quando a gente pensa em dever, tipo assim, esse é o seu dever. Então, a gente já pensa em obrigação, né? Quais são as minhas obrigações? A minha obrigação como ser humano, como indivíduo, é alimentar o meu espírito de coisas boas. É me tornar um ser humano cada dia melhor. Como disse Santo Agostinho, que eu seja melhor hoje do que fui ontem. Então, esse é um dos meus deveres. É me pautar pelo Evangelho do Cristo, me tornando uma pessoa melhor a cada dia. É a minha observância em relação ao outro. O que eu estou fazendo da minha vida está prejudicando alguém? Ou está me prejudicando? Quando eu tomo determinadas atitudes na minha vida, o todo que está ao meu redor está sendo prejudicado? Porque se em algum momento, alguma atitude que eu tomar prejudicar alguém, eu estou cometendo uma grave infração perante a lei de Deus. Porque ele é muito claro quando ele diz que eu tenho obrigação moral para comigo e para com o próximo. Ele ainda vai mais adiante, né? Ele diz que, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir. Por que o dever é tão difícil de se cumprir? Ele vai mais um pouquinho adiante explicar. Porque o dever não tem testemunhas em suas vitórias e não está sujeito à repreensão nas suas derrotas. O que é que ele quis dizer? Que quando nós estamos naquela luta íntima para nos tornarmos melhores, não vai ter aplauso, minha gente. Ninguém vai ficar aplaudindo você porque você está fazendo certo. Ninguém vai botar o outdoor lá no meio da rua dizendo: ai, fulano é maravilhoso.
Porque isso é uma coisa íntima, só sua para com você mesmo. Porque a reforma que o Cristo nos chama diariamente, ela é solitária. Mas ela vai espirrar no outro. Porque quando eu me modifico, quando eu modifico a minha forma de agir perante o mundo, as pessoas que estão ao meu redor, elas vão observar. Mas isso não quer dizer que vai ter aplauso, não. Bem pelo contrário, muitas vezes vai ter crítica. Ah, fulano só quer ser o santo. Mas fulano só vive para a igreja quando é de igreja. Fulano só quer estar na casa espírita. Então você não vai encontrar, quando você está tentando depurar o seu espírito e está tentando fazer o dever correto, a tarefinha de casa que foi deixada para nós. Porque Jesus, quando veio, ele fez a tarefa todinha. E ele mostrou como fazer. Ele foi exemplo. Né? A gente só precisava seguir o caminho do Cristo. Mas aí vem aquela velha história, né? As atrações do coração. A ordem do sentimento, que é extremamente difícil de ser contido. Às vezes você tenta fazer a coisa boa, mas você tem dentro de você ainda muito vivo o desejo pelo fútil, o desejo pelo prazer efêmero que vai passar ali em 5 minutos. Ainda é muito vivo dentro do ser humano isso. Por isso essa batalha constante do que é do Evangelho, do que é do Cristo, do que é do iluminado, né? Do que nos ensinou Jesus, daquilo que está dentro da gente ainda. E ele também deixa muito claro que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Ele dá a liberdade da gente escolher o que é que a gente quer fazer. Porque quando nós encarnamos aqui no planeta Terra, nós estamos... É só uma etapazinha, né, minha gente? Se você viver muito, assim, for uma pessoa que tem uma vida bem comprida mesmo, você vai viver ali 105, 100... Eu nunca vi ninguém viver mais... Vive mais do que isso? Acho que não, né, minha gente? É 105, no máximo ali, é que um ser humano vai viver. Então, vamos colocar aqui que nós estamos aqui nesse planeta e o máximo de tempo que a gente vai ficar, de tempo útil para nos desenvolvermos, né? Porque a gente também tem que entender isso. Quando você está acamado, quando você já não tem mais escolhas, tem pessoas que vão passar por processos degenerativos celulares e do cérebro também, né? Então, assim, nesse processo, as coisas já vão ser de uma outra forma. Mas, assim, o tempo hábil que você tem aqui, quando você ainda está com toda a força do seu corpo, com o seu direito de escolha, esse é o momento das mudanças significativas nas nossas vidas. Principalmente no momento em que a gente está ali com toda a força do nosso corpo, né? Com toda a vontade, com tudo. A gente tem que aprender a domar os nossos instintos carnais em detrimento dos deveres que temos que cumprir. Então, ele deixa bem claro que a gente tem livre-arbítrio para isso. E Deus, ele sabia que dentro do nosso coraçãozinho ia existir ainda muita vontade de fazer aquilo que não deveríamos. Mas ele dá essa liberdade. Você vai fazer aquilo que estiver na sua consciência. Porque o dever é justamente a consciência libertadora. É aquilo que a gente vai aprendendo desde sempre. Porque, veja, segundo Leon Denis, no livro Depois da Vida, tem um capítulo que ele dedica completamente ao dever. Né? Porque quando eu fui estudar sobre o dever, eu fui buscar onde era que tinha coisas que eu pudesse falar sobre o dever e quais seriam os livros que eu acharia para casar junto. E eu descobri, inclusive eu sou espírita há quase 28 anos e eu nunca tinha lido Depois da Morte. Para mim foi um achado, assim, eu digo, nossa senhora, que livro incrível. Quem puder ler, depois procurem e vocês vão amar. Eu fiquei, assim, eu gosto muito de Leon Denis, mas eu nunca tinha lido Depois da Morte. E no capítulo de O Dever Depois da Morte, ele deixa bem claro isso pra gente, né? Ele explica, tintim por tintim, o que é o dever. O que é o dever, o que é a lei moral, o que são as leis, o que é que a gente está fazendo aqui. E ele deixa bem claro, assim, por exemplo, que Deus, ele não vai pedir de um espírito que ainda está numa transição muito baixa, a mesma obrigação de um espírito que já subiu vários degraus. Ou seja,
Eu não posso pegar uma criança do maternal e querer que ela saiba as mesmas coisas de uma pessoa que já está na universidade. Posso pedir isso? Eu posso dizer para uma criança, você tem que saber a mesma coisa de quem está na universidade? Não, porque a pessoa já passou por todo aquele degrau. E assim é a vida. E é assim que o espírito evolui. Então, cada pessoa está em um degrau de evolução. Mas é justamente aí que entra a nossa vontade. O fato de eu não estar espiritualmente tão evoluída não vai me libertar dos meus erros, não. Porque dentro de mim está escrita a consciência de Deus. E eu sei o que é certo e o que é errado. E a gente também tem que entender que as morais de Deus e as morais do Cristo nem sempre é a mesma moral do mundo. Porque às vezes uma coisa que para o mundo é normal, é tranquilo, para Deus não é. Para Deus não vai ser tranquilo e fácil de se levar. Uma coisa que às vezes não é crime para a moral da sociedade, do homem, para as leis de Deus é crime. É crime. E Leon Denis, ele deixa bem claro, inclusive ele dá um exemplo. Sabe uma coisa que para as leis do homem não é? Nenhum problema vai ter para o homem, mas que nas leis de Deus é um problema sério, é a preguiça. Ser preguiçoso é um pecado muito grande nas leis de Deus. Já na lei do homem, nada vai ali. Ninguém vai ser preso porque é preguiçoso, não vai acontecer nada. Mas nas leis de Deus é. A pessoa preguiçosa, ela está deixando escapar uma coisa incrível que se chama tempo. Tempo para progredir, tempo para crescer, tempo para ajudar. Então, você sendo preguiçoso, você está indo contra as leis de Deus. Você recebeu uma chance incrível de estar aqui no planeta Terra. Vocês acham, a gente acha mesmo que é fácil vir para o planeta Terra? É só chegar lá e dizer assim, não, eu queria muito uma oportunidadezinha para ir aí. Deixa eu ficar aí uns 50, 60, 70 anos. Não é tão fácil assim não, minha gente. Existe uma fila gigantesca lá de pessoas querendo voltar. Então, a gente tem uma oportunidade única nas nossas mãos, né? Então, vamos aproveitar cada segundo dessa oportunidade. E vamos progredir moralmente. Vamos progredir individualmente e moralmente. Então, ser preguiçoso é um crime bem sério para as leis do Cristo. Mas para as leis dos homens não é. A gente precisa também levar em consideração, vamos ver. Olha, a gente tem que ter um cuidado enorme com o nosso corpo. Porque é empréstimo. A gente vai devolver, né? Então, a gente tem que cuidar. É um dever moral cuidar do nosso corpo. É um dever ir no médico. É um dever, quando o corpo está doente, cuidar do corpo. Não é? É um dever tomar banho, estar sempre limpinho, nos educarmos, comer direito. É tudo um dever. Agora, imaginem com o nosso espírito. Como é esse dever? Se nós temos que ter o dever de cuidar da nossa carne, do empréstimo que foi dado a nós, esse corpo que foi tão bem estudado antes de a gente vir para cá, a gente passa, né? A gente vai lá e estuda como é que vai ser o corpo, quais são as coisas que eu vou poder usar, o que é que eu não vou poder usar. Todos os transtornos que a gente tem, não é acaso, foi estudado lá na espiritualidade, o que é que a gente precisava trazer para cá. Uma dificuldade de aprender, uma dificuldade para memorizar, uma dificuldade para andar, uma dificuldade de não enxergar, de falar. Tudo foi muito bem organizado pela espiritualidade. Tudo foi muito bem organizado. Então imagina quando você vem para esse planeta com um corpo perfeitinho. E nada lhe faltou. E aí você simplesmente passa uma encarnação inteira, aí 50, 70 anos, nem aí para nada. Não tô nem aí para nada, eu não vou progredir nada, eu vou dar vazão só aos meus sentimentos carnais. Eu vou dar vazão só a responder pelas minhas vontades do corpo. Então eu não me interesso por nada do que me foi dado por Deus. Mas acredite, isso vai ser cobrado em um determinado momento. Não porque Deus seja carrasco, mas porque nós temos consciência. E não é Deus que cobra, somos nós mesmos. Em determinados momentos, alguma coisa vai acordar dentro da gente. E a gente vai começar a dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quanto tempo eu perdi?
sem me preparar para o que viria melhor. Né? Como é que eu passei 40 anos e não me dediquei a nada do que nos ensina o Evangelho? Porque eu digo para vocês, eu acho muito difícil um ser humano no planeta Terra inteiro nunca ter escutado falar de Jesus. Eu acho muito difícil, mesmo que você tenha outra religião, mesmo que você venha de uma outra cultura, em dado momento você ouviu falar de Jesus. E quando você não ouviu falar de Jesus, você ouviu de coisas boas também. Porque o budista, ele é incrível nas coisas que ele acredita. E se você for ler sobre o budismo, você vai encontrar muita coisa do Cristo ali. Né? Se você for ver o Torá, se você for ver o Islã, tudo tem o ensinamento do bom, do belo, do perfeito, do espiritual, da mudança que a gente precisa ter aqui na Terra. Mas aí é aquela coisa, né? É a interpretação de cada um. É como você vai interpretar. No Alcorão tá lá, que é para você ser bom, ser um ser bom, um homem bom. Ele não mandou ninguém botar bomba em ninguém, não. Em lugar nenhum do Alcorão tá escrito, vá lá e bota uma bomba e estoure as pessoas. Impossível. Aquilo ali são palavras sagradas de um profeta. E se as pessoas seguissem à risca, sem interpretações duvidosas e dúbias, com certeza as pessoas seriam mais felizes. Então, se todo mundo na Terra, em determinado momento, ouvir um conselho, seja de uma outra religião, seja espírita, católica, evangélica, seja do que for, ouviu Jesus, não se modificou e nem pensou em momento nenhum de que isso aqui é rápido demais, minha gente. É rápido demais. Quando a gente abrir e fechar o olho, a gente já foi embora. Ontem eu estava aqui, quando eu entrei no Bezerra de Menezes a primeira vez, eu devia ter o quê? Eu tinha 18 anos. Era ontem que eu estava sentada nessas cadeiras, há 18 anos atrás. E agora eu já estou aqui, bem mais velhinha, viu? Com 40 e alguma coisa. Então, passa rápido demais, minha gente. É muito rápido. Você tem um filho pequenininho, eu tenho um filho que eu olho para ele assim, meu Deus do céu. Se passaram 19 anos e eu não vi. Porque hoje eu tenho um homem de 19 anos na minha casa, enorme, que olha pra mim e diz assim, ô mamãe, meu Deus, o que aconteceu que eu não vi? Então a gente precisa prestar atenção em cada detalhe da nossa vida. Em como a gente vai ensinar o outro, o que eu falo vai influenciar o meu amigo de trabalho, a minha forma de agir com o meu vizinho vai influenciar. Né? Então todos os deveres vão estar incítricos em todas as coisas que a gente faz. Eu tenho o dever de não ser maledicente. Eu tenho o dever de não ser maldosa com as pessoas. Eu tenho o dever de fazer o melhor possível que estiver ao meu alcance por todos aqueles que me rodeiam. Eu tenho o dever e a obrigação de orar pelo mundo. Eu tenho o dever de ser amável com aqueles que passam por mim. Porque eu não sei o que a pessoa está passando. Ela está de mau humor, está de cara feia. Eu não tenho como saber o que aconteceu com ela. Muitas vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade enorme e eu não sei. Então, qual é o meu dever como cristã? Qual é o meu dever como espírita? Olhar para ela e dizer, tudo bem, você está bem, você precisa de ajuda? Muitas vezes um sorriso, um abraço, sabe? Aquela coisa de dizer assim, você precisa conversar? Você quer falar? Para um segundo, porque as pessoas hoje em dia estão extremamente aceleradas. Elas não param para ouvir o outro. Elas não param para colocar a mão no ombro do amigo e dizer assim, não fala que eu estou aqui. Então elas perdem 2, 3, 4 horas assistindo uma série, mas elas não perdem meia hora do tempo delas indo visitar um amigo que está precisando ser ouvido, ser acolhido. Então eu posso. A gente não está aqui para julgar ninguém, entendeu? A gente só está mostrando o que o Cristo nos pede em relação aos nossos deveres morais, que nós estamos negligenciando. O meu dever aqui é dizer isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. As pessoas vão escolher da vida delas e vão fazer da vida delas o que elas quiserem. É tanto que aqui eles deixam bem, o Lázaro deixa bem claro quando ele diz a Kardec, porque essa mensagem é de Lázaro. Ele diz assim, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O arguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas das paixões.
Ele é muito claro em relação a isso. Então, assim, o meu dever aqui é dizer o que eu aprendi durante esses anos e o que eu tento fazer. Ninguém está dizendo que ninguém aqui é santo e que já conseguiu, não. A gente está dizendo que é uma calçada por vez. É uma coisa por vez. Mas se hoje eu posso deixar de fazer uma coisa prazerosa para mim, carnalmente falando, eu posso deixar de, sei lá, de ir para um show, uma coisa e outra, para ajudar um amigo, ou para ajudar alguém que precisa, para visitar alguém que está no hospital, para ir no asilo conversar com os idosos. Por que não fazê-lo? Não é? Não seria mais proveitoso para o meu espírito? Não seria mais hábil para que eu aprendesse a dor do outro, vendo ele ali passar por tudo aquilo, e eu poder ajudar? Não seria de grande ventura tudo isso? E aqui vamos continuando, né? Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Só uma pergunta que ele faz, né? Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa e onde termina o dever? Onde começa e onde termina? O dever princípia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais a ninguém transpunha com relação a vós. Então vamos lá novamente. Observando o dever do coração, o dever eleva o homem. Como determiná-lo? Com exatidão, onde ele começa e onde ele termina. Ele é muito claro quando ele diz que ele começa quando eu não faço nada que ameace a felicidade das outras pessoas. Quando eu não faço nada que tire do outro a felicidade de viver. Quando eu não ameaço o livre-arbítrio do outro. Quando eu pondero as minhas ações para que o outro seja feliz. É aonde ele começa. E é onde ele determina que acaba. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Acaba quando eu desejo que as pessoas também façam a mesma coisa em relação a mim. Aí não tem aquela história que a gente sempre fala, né? Que o meu direito começa aonde o do outro termina. Então, o nosso dever também, ele começa aí. Começa quando eu não sou egoísta e coloco a minha felicidade acima da felicidade do meu irmão. Né? Isso é um ponto, assim, primordial. Se eu fizer alguma coisa que a minha consciência pese de alguma forma, eu vou estar errada. Às vezes a gente diz assim, mas eu vou fazer, eu não quero nem saber, eu vou fazer isso e pronto. Sabe por que você está dizendo isso? Porque a sua consciência já está lhe cobrando, já está pesando em você. Quando você começou o pensamento, aquilo ali já pesou em você. Uma luz acendeu lá dentro de você, dizendo que aquilo não era certo. Mas aí você, às vezes, pisa, né, no chão e diz assim, não, eu vou fazer. E isso te traz, muitas vezes, tormentos muito grandes. Às vezes, acarreta em grandes confusões na sua vida. Isso é no trabalho, isso é com a amizade, isso é na família. Às vezes, uma atitude nossa que poderia muito bem ter sido resolvida naquele momento, às vezes um calar a boca, às vezes um deixar para lá, às vezes encher a boca de água, como nos ensinou André Luiz. Né? Eu fiz isso muitas vezes, minha gente, porque eu era bem desaforada quando eu era mais jovem. Graças a Deus eu melhorei. Mas assim, eu não conseguia conter a minha língua. Quando eu pensava, eu já tinha falado. Aí eu dizia, meu Deus, o que foi que eu fiz? E quando eu era adolescente, eu era desse jeito. Então, assim, virou mexer, eu estava entrando em confusão. Principalmente na minha casa, né? Porque a minha mãe dizia assim, não diga isso. Quando eu menos esperava, eu já tinha dito aquilo e mais alguma coisa. Então, quando eu comecei a acordar e despertar para a consciência, eu comecei a melhorar mais um pouquinho. E um dia, quando eu estava estudando os livros de Chico, e a gente, quando estuda o Nosso Lar,
Tem uma parte que André Luiz manda a gente encher a boca de água quando a gente não tiver coisas boas para falar. Eu passei muito tempo fazendo isso, indo tomar água. Eu me lembrava imediatamente do que André, quando eu tinha que dar uma resposta mal criada a alguém, eu pensava imediatamente em André Luiz. Eu digo, meu Jesus, deixa eu encher minha boca de água. A boca cheia de água não tem como responder. Então eu ficava caladinha lá e eu escapei de muitas coisas. Eu escapei de vários castigos por causa disso, né? Porque a minha mãe botava a gente ali no eixo. Então, assim, eu escapei muito, né? Foi muito bom para mim. Foi um aprendizado incrível, encher a minha boquinha de água e deixar as coisas passarem. Não precisa responder tudo, a gente não precisa contestar o nosso irmão o tempo inteiro, né? Isso é uma caridade que a gente tem com o outro. É ver que ele está em desequilíbrio e nos calar. Ficar só pensando, meu Deus, como está ruim a situação do nosso irmão, né? Como ele está desequilibrado. Então, o meu dever agora é calar a boca e entrar em oração. Esse é o meu dever. Não é botar o meu ponto de vista. Não, porque o meu ponto de quando a gente é adolescente, a gente faz isso. Mas quando a gente se torna adulto, a gente não pode mais fazê-lo. Meu ponto de vista é esse. Ninguém é Gabriela. Todo mundo muda, minha gente. Essa história de eu sou Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É mentira, viu? A gente não é árvore, não. A gente é ser humano e a gente se modifica, a gente muda de lugar, a gente progride e a gente vai adiante. Então, esse é o nosso dever. O progresso é o nosso dever, o progresso espiritual. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pela mesma causa, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer, com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões. Não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus defeitos. Chegou bem assim, esse capítulo eu acho ele incrível. Aliás, esse trecho do capítulo eu acho ele incrível porque ele deixa bem claro que para tudo tem o tempo, né? Então vai ter uma hora que a gente não vai mais poder alegar ignorância, não. Ah, eu não sabia. Não, não é verdade, você sabia. Acabou o tempo da ignorância. A gente já sabe o que nós temos que fazer aqui no planeta Terra. Principalmente quem está envolvido no espiritismo. A gente conhece a revelação, a gente tem o Espírito da Verdade nos dizendo tudo. Então a gente não tem mais alegação, não. Não tem mais essa coisa de dizer assim, ah, eu fiz sem querer. Não, a gente faz sabendo, a gente é responsável pelos nossos atos e por tudo aquilo que a gente faz. Então, quando a dor chega, a gente vai ter que aprender a abraçar a dor e dizer, vou aprender com você, dor, vamos lá, firme e forte. Porque ela vai chegar para todo mundo. A dor, ela não tem preconceito com ninguém, não, viu? Não tem essa de bom, não tem essa de ruim, não tem essa de homem, mulher, criança, idoso. Não tem. A dor, ela é sem preconceito nenhum. Ela entra na sua vida e ela vai te ensinar. Então, quando a consciência te chamar para isso, que você esteja bem acordadinho e entenda que a dor chegou porque você precisava aprender. A gente tem que aprender ou pela razão ou pela dor. Você não aprendeu pela razão, vai aprender pela dor. Então, a melhor opção é que a gente aprenda sempre pelo amor, minha gente. O amor é a melhor opção. Uma vez me fizeram uma pergunta bem interessante. Que quando eu entrei para o espiritismo, tipo assim, porque as pessoas fazem umas perguntas bem engraçadas. Elas dizem assim, quando você se converteu? Eu digo, minha gente, ninguém se converte não, né? A gente é o que é e pronto. Mas quando você começou a ir para o espiritismo, foi por quê? Você teve um trauma? Você teve algum problema? Não sei o que. Eu disse, não. Por incrível que pareça, quando eu tinha lá para os meus 14 para 15 anos, eu ganhei de presente um livro de Chico Xavier e eu fiquei apaixonada pelo que tinha no livro. E eu busquei, a partir daquele dia, mais coisas sobre o espiritismo, porque eu vinha de uma família católica e eu não tinha essa vertente espiritual. Eu tinha aquela coisa bem religiosa da minha família, né, de ir para a missa, de rezar terços, de ir para procissões, essas coisas todas. Mas quando eu tinha lá por uns 15 anos, que eu ganhei esse livro de presente, eu fiquei pensando, nossa, que coisa incrível é tudo isso. Onde é que está isso? Eu preciso buscar. E aí eu fui buscando. Eu encontrei aqui o Bezerra de Menezes quando eu tinha 19. Então, eu levei aí uns 4 anos,
né? Pegando livros e comprando e lendo e aprendendo ali sozinha. Então, quando eu descobri o Espiritismo e que eu vim para cá, eu não vim pela dor, não. Eu vim pela curiosidade de saber o que mundo incrível era aquele que estava se apresentando para mim. E eu achava aquilo o máximo, tipo assim, nossa, quando a gente morrer, a gente pode voltar, a gente não vai ficar, porque veja o que a gente aprende quando a gente é pequeno, né? Que quando você morrer, você vai ficar esperando lá no purgatório, porque na volta do Cristo, todo mundo vai se levantar. Eu ficava pensando, como assim se o corpo apodreceu e como é que ele vai voltar? Como é que esse corpo voltava? Eu tinha essas perguntas, eu era muito jovem e eu não entendia, eu ficava pensando, você vai ressuscitar os corpos podres já? Como é que vai ressuscitar esses? Eu pensava muito nisso. E quando eu ganhei o livro que eu comecei a ler, que aí eu descobri que existia uma coisa chamada reencarnação. Nossa, aquilo se abriu assim para mim. Eu digo, caramba, então não é ressurreição, é reencarnação. Aquilo se abriu para mim de uma forma incrível. E eu pensava, então nós vamos ter outras vidas. Né? Então eu tive outras vidas. Então aí aquilo ali começava a esquentar na minha cabeça e eu, caramba, é muita coisa para se aprender. E eu fui lá buscar. E quando eu cheguei aqui no Bezerra de Menezes, tinha grupos de estudos, a gente vinha, estudava, aprendia. E eu fui aprendendo com o amor. Não quer dizer que a dor não chegou na minha vida, não. Tempos depois a dor veio com muita vontade. Né? Mas aí eu agradeci imensamente por já ter aprendido. E passei por todos os percalços que eu tinha que passar, de cabeça erguida, e digo, rapaz, eu precisava passar por isso mesmo. E aprendi. Então, o meu dever estava ali, em pegar tudo aquilo que eu aprendi dos 15 até aquela idade e botar em prática. E entender, nada de dizer, por que comigo? Por que essas coisas só acontecem comigo? Por que a vida está tão difícil? Não, a vida está difícil porque eu vim para o planeta Terra e aqui é um planeta de provas e expiações. E eu estou em uma escola e cada ano que eu passo aqui é uma série e ela é uma série difícil. Quando a gente está na escola, como eu disse logo no começo, que a gente é pequenininho, que a gente vai aprender a ler, escrever e a gente vai aprender também a conviver com as pessoas. A gente vai aprender que às vezes um é mais difícil do que o outro. A gente vai aprender que uma matéria para a gente às vezes é mais difícil do que a outra. A gente descobre que a convivência com o outro é muito complicada. E aí a gente começa a ver no nosso círculo familiar, né? Às vezes a gente tem um irmão que é mais difícil, a gente tem um cunhado que é mais complicado, ou uma cunhada, ou a gente escolheu uma pessoa para casar, não olhou direito e ele é a nossa cruz, e é um peso, mas a gente agora vai ter que levar tranquilo e calmo, né? E vamos lá, pensando bem no que é, qual é o meu dever perante essas pessoas. É fazer sempre o meu melhor. É sempre mostrar que nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir. É ver que a providência divina, ela é sublime, ela é para todos. E ela está sempre em andamento com as leis morais do Cristo. E nunca com as leis morais da Terra, da sociedade. Então a gente não pode simplesmente fingir que nós não sabemos o que é que o Cristo quer da gente. Porque está aí todos os dias para nós aprendermos. E outra coisa também que eu acho muito importante falar nessa noite é sobre a convivência que nós precisamos ter um com o outro. A gente sabe que hoje em dia a internet é maravilhosa, né, minha gente? Ela aproxima as pessoas, você pode conversar com pessoas que fazia muito tempo que você não via, mas a gente não pode colocar isso como primeira coisa da nossa vida. Por exemplo, é inadmissível, e eu acho, isso é uma opinião minha, que uma casa espírita esteja vazia. É muito bom assistir palestras no telefone, mas elas podem ser assistidas depois. Ou se eu estiver muito ocupada, se meu trabalho não me deixar vir na casa espírita. Mas é o meu dever conviver com os meus irmãos na minha casa, nessa casa aqui. Então, se eu sou trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, é o meu dever estar aqui. Se eu não posso vir na quarta, eu venho no sábado. Se eu não posso vir na quarta nem no sábado, eu venho na segunda. Mas é uma obrigação minha estar em convívio com os meus. Estar em convívio com aqueles que estão caminhando e aprendendo junto comigo. Então, assim, quando eu vou para algumas casas e eu vejo que está tudo tão vazio, as pessoas agora estão tão acomodadas nos seus sofás, querem assistir às palestras de casa,
Mas onde é que vai ficar a convivência? Né? Onde é que vai ficar a caridade para com o meu irmão? Como é que eu vou abraçar o meu irmão se eu estou lá em casa assistindo pelo celular? E eu não venho aqui perguntar, e aí, como é que você está? Tudo bem? Né? O que é que a casa está precisando? O que é que eu posso ajudar? Não é o meu dever como cristã, como espírita, como trabalhadora dessa casa estar aqui na segunda, na quarta ou no sábado? Escolha um dos dias, não precisa vir todos os dias não, porque a gente sabe que a vida hoje em dia aí fora, ela pede muito da gente. Né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter, a gente tem filhos, quem casou tem marido, tem casa para cuidar, mas a gente tem que abrir mão de um dia para estar aqui com os nossos irmãos. A gente tem que abrir mão de um dia para ajudar. Tem a campanha do quilo, tem a sopa, tem a evangelização infantil, tem os passes que nós podemos ajudar. Então, onde nós estamos? Cadê os nossos trabalhadores? Onde eles foram parar? Está todo mundo internetando agora? Está todo mundo assistindo pela internet? E quando estão assistindo, né? Porque tem aquelas pessoas que simplesmente se afastaram. Eu me lembro que quando nós estávamos fazendo os estudos para a mediúnica do domingo de noite, isso lá em 2002, eu era bem novinha nessa época, lá em 2002, estávamos aqui sentados nessa mesa, rodeados de gente. Soares era o nosso instrutor, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, que ficou guardado no meu espírito para sempre. Que quando a gente descobre a verdade, nunca mais a gente consegue fechar o olho para ela. E eu realmente nunca mais consegui. Se eu não estou aqui na quarta-feira, mas eu estou na segunda. Se eu não estou aqui no sábado, eu estou na segunda e na terça. Eu tenho os meus trabalhos. Eu estava na evangelização infantil, mas agora estou trabalhando no sábado, não posso mais vir no sábado. Mas aí eu já faço outra coisa, né? Mas eu estou sempre envolvida com os trabalhos da casa. Porque uma vez que a verdade, ela acorda dentro de você, uma vez que a moral do Cristo desperta a semente no seu coração, que você descobre quais são os seus deveres como cristão, você não consegue mais fechar o olho. Você não consegue dizer mais, não, eu não quero, eu não vou fazer, eu vou me afastar. Porque quando você faz isso, você sofre, porque você está indo contra as leis do Cristo, porque você já passou de série e não volta mais. Né? Uma vez que você progrediu, você não regressa mais. Aquilo ali vai ficar dentro de você, vai ficar te cobrando. E não é Deus que vai te cobrar, não. É a tua consciência, porque ela já despertou. E uma vez despertada a consciência, ela não adormece mais. Ela vai ficar ali, ó, acordadinha, muito espertinha, sempre lembrando a você que você está errado. Olha, você não está fazendo isso. Você está errado, você está errado. Não tem jeito. E, voltando aqui para o texto. O dever é o mais belo lauril da razão. Descende desta como sua mãe e o filho. O homem tem de amar o dever, não porque ele preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Veja que incrível que Lázaro diz, né? Ele diz assim, que o dever é o mais belo lauril da razão. Quando a gente faz as coisas que nós devemos, quando a gente ama o dever, quando a gente trabalha pelo dever, quando a gente persevera pelo bem, isso não quer dizer que nós não teremos momentos ruins, não, viu? Ele deixa bem claro aqui, ó. Não porque vale preservar do mal, dos males da vida. Porque os males estão na humanidade, eles não vão ser subtraídos da humanidade, não. Porque ele vai conferir à alma o vigor e a necessidade do seu desenvolvimento. O mal está aí para desenvolver a sua alma e o seu espírito. Não quer dizer que porque eu estou aqui dentro da fraternidade, porque eu estou procurando exercer o meu dever de cristão, porque eu estou fazendo a coisa certa, que eu vou estar livre dos males do planeta, não. Porque se fosse assim, nós estaríamos no mundo de regeneração e não no mundo de prova. Né? Nada vai nos tirar dos males que nós teremos que passar. Se nós vamos ter que passar por problemas, vamos passar, mas vamos passar de cabeça erguida, sabendo que estamos desenvolvendo o nosso lado espiritual, que estamos fazendo a nossa reforma íntima ali devagarinho, com tranquilidade, acertando os ponteiros e botando tudo no seu devido lugar. Né?
O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma, em cada um dos seus estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer a beleza da sua obra resplandecente aos seus próprios olhos. Lázaro disse tudo, né? Deus não aceita esboço mal feito não, viu, minha gente? Fez mal feito, vai voltar. Fez mal feito, vai voltar de novo. Vai fazer até aprender. Da mesma forma que a gente bota nossos filhos para fazer a lição 10, 15 mil vezes, você vai aprender. Você não tem que aprender a ler, pronto, você vai ler de novo. Leu errado, vai fazer novamente. Deus vai fazer isso com a gente também. Porque Ele quer que nós sejamos perfeitos. No capítulo 17, que ele fala sobre seres perfeitos, que é esse capítulo que fala sobre o dever, né? Quando ele diz que a gente precisa ser perfeito como o nosso Pai é perfeito. Jesus diz isso. Que a gente precisa procurar a perfeição. Ele não dá um tempo, não. Ele não diz que a gente precisa ficar perfeito nessa encarnação. Né? Você encarnou agora e você vai ter que ser perfeito agora. Não. Ele não diz isso. Mas ele diz que inevitavelmente seremos perfeitos. Seremos anjos e seremos puros. Mas a gente não pode mais. É tipo assim, uma coisa que é bem clara. O tempo urge, minha gente. Não tem mais desculpa, não. Tá aí, ó, tem a internet para ensinar, tem as casas espíritas para ensinar, tem as igrejas, tem tudo. Todo mundo fala de Deus, fala das coisas boas, fala das boas ações. A gente precisa acordar e fazer o deverzinho de casa. E ir buscar, né, a minha tarefa. Pegar a minha cruz e ir lá. A gente precisa estudar a gente mesmo e ver aonde é que a gente está errando. Aonde é que eu estou errando? Eu tenho que me observar. Voltar o meu olhar para a minha vida. O que é que está acontecendo comigo? Aonde eu errei? Aonde é que eu estou falhando? Por que eu não estou conseguindo passar por essa prova agora? Porque eu já ouvi isso aqui tantas vezes e eu não estou conseguindo fazer certo. Que preguiça é essa? Né? Aquela preguiça de não vir para a campanha do quilo. Mas que preguiça é essa? Aquela preguiça de não vir para a casa espírita, ouvir os nossos irmãos ao vivo e a cores? Por quê? Mas que preguiça é essa? A gente precisa despertar, minha gente. É o nosso dever de progredir e sermos melhores a cada dia. Em todas as funções da nossa vida. Como irmão, como marido, como filho, como amigo, como vizinho. A gente precisa ser melhor todos os dias. A gente precisa ser exemplo. Porque foi isso que o Cristo pediu pra gente. Né? E não é com palavrinhas, não. Não é vindo aqui falando 30 minutos e dizendo, não. É no agir. Né? No orar e vigiar. Ora e vigia pelo que tu faz. A tua própria vida. O teu próprio caminho. E segue sempre os preceitos do Cristo. Se a gente seguir a moral do Cristo, se a gente seguir o dever que nos foi dado, não tem erro. Não há bússola melhor do que o Evangelho. Essa é a bússola que nós devemos ter na nossa vida. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês essa noite. Que o Cristo possa nos abençoar todos os nossos dias e iluminar as nossas caminhadas aqui nesse planeta. Boa noite.